Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Eu, Tabata Alves, editora de política do Leia Já, inicio mais um gabinete. Esse gabinete que é especial pelo mês da mulher. Recebo hoje aqui nos nossos estúdios a vereadora do Recife pelo PT, Liana Cirne, e Nivete Azevedo, ela que é do Centro de Mulheres do Cabo. Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade da gente discutir sobre esse mês que não é de homenagem, né? É de tantas lutas, né, Nivete? Isso. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a nossa vereadora Liana Cirne e todas as pessoas que nos acompanham aqui no Leia Já nesse momento tão importante. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Prazer enorme. Obrigada, Liana, por vir aqui ao gabinete para a gente discutir a cidade do Recife e a condição das mulheres no país. Muito obrigada, Tabata. É uma alegria estar aqui com você no gabinete, nesse programa do Leia Já, com seus ouvintes e leitores, e também com Nivete, companheira de tantas lutas, nesse mês que marca justamente as lutas das mulheres por mais direitos e pelo direito mais essencial de todos, que é o de nos mantermos vivas, seguras e com dignidade. Até falando desses direitos, esses dias, né, foi aprovado um projeto seu, né, que é justamente no sentido de ajudar essas mulheres, né, Liana? Isso mesmo. Nós aprovamos nesta terça-feira um projeto de lei de minha autoria que estabelece punições administrativas para os agressores de mulheres. É importante entender o que significa isso. Depois de condenado judicialmente o agressor, então é necessário passar pela esfera judicial e lá ele terá a condenação judicial, que pode ser civil ou criminal. É importante, portanto, dizer que as punições que nós estabelecemos não substituem a cadeia. Condenado vai ter que pagar as penas que aquele for condenado. Mas, além disso, depois da condenação judicial, ele também poderá sofrer punições administrativas no município do Recife, que consistem em 3 punições diferentes. A primeira delas é a punição pela impossibilidade do agressor ser contratado pelo município do Recife, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica. Ou seja, é uma medida moralizante, Tabata. Por quê? Porque nós entendemos que um agressor não pode ter contrato com a Prefeitura do Recife, que é imoral a Prefeitura do Recife firmar qualquer tipo de contrato, o município do Recife firmar qualquer tipo de contrato com um agressor. E isso vale inclusive para a pessoa jurídica, para a empresa, desde que o sócio majoritário da empresa tenha sido também condenado por agressão a mulheres. Então, não pode contratar com o município. Essa é a primeira punição. A segunda punição é a proibição de receber qualquer tipo de benefício fiscal ou creditício. Ou seja, desde um desconto no IPTU, o agressor de mulheres não pode ser beneficiado, a um benefício creditício, como, por exemplo, acessar uma linha especial de crédito da prefeitura, também não pode. E isso é por quê, Tabata? Porque a gente tem que passar uma mensagem firme e dura para o agressor. Porque antigamente, o agressor de mulheres, a agressão dele virava música, virava paródia, virava até poema. A violência contra a mulher era naturalizada. Naturalizada até pela cultura, né? Exatamente. E o que a gente quer mudar é a cultura. A gente quer passar a mensagem para o agressor de que não vai haver espaço para ele na nossa sociedade. Se ele for um agressor de mulheres, ele vai ser um pária da sociedade. Alguém que vai ficar à parte, marginalizado. A terceira punição, Tabata, que foi a que mais repercutiu, é a multa administrativa. Uma multa que vai de R$ 1.000 a R$ 1 milhão, de acordo com a capacidade econômica do agressor. Isso causou muito espanto. R$ 1 milhão? Sim, mas nós temos agressores de mulheres que moram na periferia e nós temos agressores de mulheres que moram em apartamentos de luxo na Avenida Boa Viagem, em Casa Forte, no Poço da Panela. Então, nós temos pessoas muito ricas
que agridem as mulheres. E essas pessoas precisam ser condenadas a pagar uma multa que doa no bolso. Seja proporcional, né? Proporcional à capacidade econômica. E aí tem uma mensagem por trás. Que mensagem é essa? Que o agressor tem que ajudar a custear as políticas públicas para mulheres. O que nós queremos? Queremos que o agressor, porque quando ele responde na justiça, ele presta contas em relação à agressão que ele cometeu com a vítima. Mas nessas punições administrativas, ele presta contas para a sociedade inteira. Então, se eu tenho um agressor de mulheres na cidade do Recife, esse agressor de mulheres tem que indenizar a cidade através da multa, porque além de ter causado violência para com a vítima, ele causou violência na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade em que nós estamos dizendo que não toleramos violência contra a mulher. Então, ele tem que pagar uma multa para o município. E o município, então, pode custear políticas públicas para a mulher com a verba das multas pagas pelos agressores. Então, os próprios agressores têm que ajudar a custear políticas públicas para mulheres. É óbvio que no enfrentamento à violência contra a mulher, a gente também precisa de homens nessa luta, até porque são eles os nossos agressores, né? Que eles compreendam, né, Nivete? Sim. O enfrentamento à violência contra as mulheres é uma questão de política pública, mas para toda a sociedade mudar essa cultura. Então, a responsabilidade da sociedade em geral e o poder público, ele tem um papel muito importante. Eu quero parabenizar a vereadora Liana Cirne por esta lei. É um projeto de lei que vamos ficar na torcida, no apoio para que ele seja aprovado na íntegra. Já foi aprovado. Foi aprovado na íntegra, seguiu para sanção agora. Bom, então a gente já tem agora mais um recurso, e eu quero dizer da importância de nós termos mulheres no poder que têm esse compromisso com a transformação das questões que afetam a sociedade, sobretudo na vida das mulheres. Porque a gente tem uma sociedade que ainda tem o comando patriarcal nas instâncias de poder, sobretudo no poder nas casas legislativas, porque a gente tem na instância legislativa o grande poder de a gente transformar os direitos, né, as possibilidades dos instrumentos de direito a partir das leis, e essas leis serem instrumentos da nossa luta. Estamos num mês muito emblemático da luta das mulheres, mas a gente tem uma luta cotidiana. O movimento Mulheres, sobretudo as mulheres que estão organizadas, as mulheres feministas, tem uma luta secular. Até porque a gente precisa fiscalizar que esses direitos não sejam retirados. Exatamente. Né, e a gente tem conquistas muito importantes. A gente tem muita coisa ainda para conquistar, mas a gente precisa celebrar e defender as conquistas que nós temos. Né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma luta do movimento Mulheres, é uma conquista que passa a partir da Lei Maria da Penha a ser reconhecida a violência contra as mulheres como um crime, porque não era banalizado. Você citou aí, Liana, a punição para os homens, no máximo que tinha que fazer era uma cesta básica, pagar como uma cesta básica, um serviço comunitário. Quando era feita essa sanção, quando era aplicado essa multa para ele, ou essa condição. Isso não pode continuar, tem que ser punição severa, e essa questão de serviço público, estar a serviço público, uma punição, uma multa, como você coloca nesse projeto, como colocou no projeto, é algo fundamental para a gente mudar a cultura e mudar o compromisso social e político na nossa sociedade e poder enfrentar essa questão da violência, porque ela, infelizmente, ela é maior do que o que a gente imagina, porque os números já são alarmantes, né? Já são escandalosos. A gente tem uma estatística 2023, são mais de 250 mil denúncias, mulheres que denunciaram violência doméstica. 250 mil denúncias é o que chega, né, no serviço de atendimento, e o que não chega ainda. Sim. Então, essa é uma calamidade, né, pública, política, humana, porque é a vida das mulheres que estão em jogo, e nós não podemos ser tolerantes de forma alguma. Então, é por aí que a gente tem que fazer. Agora, a aplicação das leis é outra luta, outra batalha que a gente tem que enfrentar cotidianamente, porque a lei é o instrumento, mas ela só se materializa com muita luta para que as políticas públicas, elas de fato funcionem. Como é que o Centro de Mulheres do Cabo atua nesse sentido, né?
que também é um instrumento fiscalizador, né, dessas políticas públicas. Nós temos tanto um trabalho de fortalecimento das mulheres, de formação das mulheres, quanto um trabalho de incidência política mesmo, de advocacy com relação às políticas públicas. Nós estamos nos conselhos de direitos, nós estamos acompanhando, monitorando o orçamento público, nós estamos propondo políticas públicas, a defesa de políticas públicas através de planos de trabalho que a gente constrói, de estar interferindo na construção dos planos de educação, porque a gente também está no Conselho de Educação e a educação para nós é uma questão básica e fundamental que precisa mudar, e a gente precisa de uma educação não sexista. Nós estamos participando e acompanhando o trabalho da Câmara Municipal e fazendo essa pressão que é o nosso controle social para que a política pública ela seja implementada, porque a gente ainda tem, nesse caminhar de tantas conquistas, a gente tem uma situação que precisa ser enfrentada cotidianamente. Então, o março é emblemático, mas a gente quer dizer, o março é para a gente fazer esse alerta, esse chamamento geral, mas a gente precisa estar no cotidiano fazendo essa luta acontecer. E essas transformações, né, de pensamento e de postura social como um todo. Sim, é uma cultura que precisa ser mudada. Liana, você lá na Câmara está junto com outras 7 mulheres. A gente tem 37 cadeiras, né, na Câmara. Eram 39, agora nessa legislatura são 37. E aí, Liana, esse quantitativo e esse qualitativo, falava inclusive com Cida Pedrosa sobre essa mesma questão quando ela esteve aqui, porque não basta ter só mulheres, né, no parlamento, não basta ter só mulheres no executivo, a gente precisa que essas mulheres que estejam nos representando representem de fato pautas que sejam aquelas que tratem as nossas necessidades. Perfeito. Na Câmara do Recife nós temos muita sorte em relação a isso. Nós somos 8 mulheres, nenhuma de extrema-direita, porque às vezes nós temos mulheres eleitas com pauta contrária aos direitos das mulheres, por uma contradição, e também porque a legislação exigiu a participação de mulheres na política. E muitas vezes ocorreu que homens que já ocupavam a política de maneira tradicional, atentos à nova legislação, colocassem suas esposas, suas filhas na política, não para serem mulheres empoderadas, mas sim para serem uma extensão daquele homem. Aconteceu muito e ainda acontece, inclusive com candidaturas laranjas, muitas. Mas na Câmara do Recife nós temos 8 vereadoras mulheres, nenhuma de extrema-direita, nenhuma defendendo pleitos ou pautas contrárias aos direitos das mulheres. Isso é muito bom. E nós temos o maior número de vereadoras mulheres da história do Recife, que é um número muito pequeno. E se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, nós só vamos alcançar a igualdade, a paridade entre homens e mulheres na política em mais de 100 anos. Nós vamos levar mais de 100 anos para alcançar a paridade se nós continuarmos no ritmo lento que nós estamos. E isso porque, para a mulher entrar na política, é necessário que haja fundo eleitoral, tempo de TV, uma série de outros investimentos que ainda nós engatinhamos. Por isso nós defendemos que a lei de cotas para mulheres na política não sejam leis de cotas de partida, mas de chegada. O que quer dizer isso? Não basta nós termos 30% de candidatas mulheres. Nós precisamos 30% de mulheres eleitas. Nós precisamos cota de eleição de mulheres para termos mais mulheres na política e mulheres que façam políticas públicas para mulheres. Porque nem todas as mulheres têm compromisso com os direitos das mulheres. É necessário que sejam mulheres que defendam os nossos direitos, porque tem mulheres eleitas da extrema-direita que são contrárias às nossas lutas. Tudo que nós defendemos, inclusive hoje, por incrível que pareça, existe uma pauta fundamentalista que diz para as mulheres não estudarem, abandonarem os estudos, abandonarem o investimento na sua futura profissão, para elas se dedicarem exclusivamente ao lar. Nós retrocedemos tanto em relação a alguns segmentos da sociedade que nós voltamos atrás
em relação a uma coisa que era elementar para nós, que era o direito de toda mulher estudar, de toda mulher ter o direito a uma profissão, a independência financeira. Não, hoje existe uma pauta organizada pela extrema-direita dizendo que as mulheres não devem estudar, não devem ter uma profissão e devem se dedicar exclusivamente ao lar, que essa seria a obrigação delas, de acordo com uma interpretação completamente enviesada da Bíblia, que não é a interpretação que eu, como católica e cristã, faço, por exemplo, nem é a interpretação da Bíblia que qualquer pessoa faz, é uma interpretação totalmente enviesada, né, das nossas obrigações de mulheres cristãs. Então, nós precisamos de mais mulheres na política e nós precisamos também do enfrentamento à violência política de gênero, porque eu, como mulher parlamentar, assim como as minhas colegas, sofremos muito com o desrespeito. Nós vamos falar na tribuna, os homens começam a falar muito alto para nos atrapalhar, ou então eles vaziam a tribuna. Ou acontece o que aconteceu comigo em 2021, quando eu fui vítima de uma violência física por parte de um policial que me agrediu com spray de pimenta a 1 palmo do meu rosto, algo que poderia ter me deixado cega ou poderia ter me causado alguma crise respiratória que pudesse ter me levado a óbito. Foi a 1 palmo do meu rosto que o policial disparou um jato grande de spray de pimenta. E eu tenho certeza que se eu fosse um vereador homem, jamais aquele policial teria feito o que ele fez comigo. Ele achou que ele tinha o direito de cometer aquela violência contra mim porque eu era uma parlamentar mulher. Se eu fosse homem, ele certamente não teria feito o que ele fez. Então a gente ainda tem muito a avançar em relação aos direitos das mulheres, a participação das mulheres na política e a nossa conquista de direitos. Nós recém estamos pleiteando igualdade salarial para as mesmas funções. E o mais interessante é que a ministra Cida, quando ela conseguiu a sanção do projeto de lei que estabelece igualdade salarial entre homens e mulheres, quando ela ia nos gabinetes dos deputados federais e dos senadores, pediu apoio à lei da igualdade salarial, o que ela mais ouvia era: não, essa lei não é importante, isso aqui não é mais necessário. Só que ainda existe uma desigualdade salarial gigantesca entre homens e mulheres que exercem a mesma função. 37%. Exatamente. Não tem como dizer, né? Os dados mostram, os dados apontam, né? A própria estrutura, toda vez que eu recebo uma mulher aqui no gabinete, não canso de falar que em 2016 é que o Congresso Nacional foi ter um banheiro para mulheres. Sim. Então, quer dizer, aquele espaço... Banheiro na Câmara Municipal também. Na Câmara Municipal foi também em 2016, depois do banheiro no Senado, depois do banheiro para senadoras, que não tinha banheiro no Senado Federal para senadoras mulheres, é que a Câmara Municipal do Recife colocou um banheiro para vereadoras também, só depois de 2016. Sim. Quer dizer, então, nossos corpos não pertencem a esses espaços e muitas vezes, né, como aconteceu com uma deputada em São Paulo, de ter sido assediada ali, e a coisa foi para a comissão de ética e ficou por aquilo mesmo, né? Sim, a mulher ainda é vista como na política, aqui não é o seu lugar. Então ela tentam descredenciar, descredibilizar e inferiorizar a todo momento, silenciar, né? A gente tem visto, e a violência política que atinge as mulheres todos os dias. A gente hoje está numa data, inclusive, muito emblemática, hoje, 14 de março, né? Data de assassinato da vereadora Marielle, né? Uma militante. Sim. Marielle Franco, e que até hoje ainda se pergunta quem mandou matar Marielle. Essa é uma questão que a gente, uma questão extrema do que é a violência política contra as mulheres, porque ainda é considerado que esse lugar, a gente é intrusa nesse lugar, não é para você estar aí. Você acabou de dar o exemplo, que ainda tem hoje, em pleno século XXI, no avanço que a gente tem, estamos retrocedendo a ponto de dizer que o lugar da mulher é na casa, que tem que voltar para casa, que não tem que estudar, né? Então é esse quadro que a gente tem numa sociedade que a gente tem que exigir, tem que se organizar, tem que lutar e tem que todos os dias estar reafirmando essa luta pelos direitos das mulheres, pelos direitos das meninas, porque a violência contra as mulheres e as meninas é algo que não pode ser mais banalizado, não pode ser mais ignorado pelos poderes públicos, pelos políticos, pelas pessoas que comandam esse país.
e nós queremos enfrentar a extrema-direita hoje que está aí. É uma extrema-direita que coloca nas mulheres o ódio, né? A gente tem tido uma postura de ódio, a gente vem nessa onda desde 2018 mais especificamente, com esse enfrentamento a esse ódio que as mulheres têm recebido, sobretudo os movimentos de mulheres feministas, que são alvo dessa extrema-direita. Então, esse é um processo que a gente tem enfrentado com muita luta e que a gente só vai mudar isso pela política. A ONU Mulheres Brasil tem falado em alguns pontos assim que são cruciais para a gente avançar, né, nessas lutas da mulher. Uma delas é a questão dos orçamentos, né? Porque tudo quanto acontece, não, vamos cortar ali das políticas públicas para as mulheres. E outro ponto é a questão de a gente não depender de mudança de governo, de entendimento de governo, para que essas políticas públicas possam ser aplicadas. Porque, independente do governo que entra e que sai, a violência continua. E a gente está vendo aí que mais de 21 milhões de mulheres, né, segundo o levantamento do Datafolha, em 12 meses, né, foram agredidas, violentadas das mais diversas formas. E isso também passa pelo legislativo, né? Se a gente não tiver um legislativo que atue e que mostre que tem o que oferecer, esses números, claro que também tem a polícia, claro que também tem os governos, né, vereadora? Exatamente. A fiscalização do orçamento e a alteração do orçamento, porque veja, por exemplo, a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. É a secretaria com o 5º menor orçamento. Como é que vai executar políticas públicas para mulheres com um orçamento tão pequeno? Não pode ser assim. A gente tem que ter... Não existe política pública sem orçamento. Então, se a gente quer colocar a erradicação da violência contra a mulher como realmente um programa de governo, precisa de orçamento para isso. Então, nós estamos desde 2020... Eu acho que desde 2021, desde o meu primeiro ano do meu primeiro mandato, que nós estamos pleiteando mais delegacias da mulher e delegacias da mulher abertas 24 horas por dia. Nós precisamos disso, porque o agressor ele deixa para agredir a mulher na sexta-feira à noite, quando ele sabe que a delegacia da mulher está fechada. Uhum. E isso, nós temos pesquisas mostrando isso, que o agressor ele sabe qual é o momento mais oportuno para agredir uma mulher. Ele sabe que é no momento em que a delegacia da mulher está fechada. Porque a testemunha, 91% dos casos de violência contra a mulher acontece, né, com testemunhas. Então, a testemunha, na sexta-feira à noite, ela tem disposição para ir na delegacia, para ela denunciar o agressor. Mas na segunda-feira de manhã, ele tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar. Então, ela deixa de ir na delegacia, né? E muitas vezes a gente depende dessas testemunhas, porque a vítima da violência, ela está numa situação de muita opressão. A primeira coisa que o agressor de mulheres faz é destruir a psique da vítima. Aquela mulher está com a saúde mental dela destruída, ela não tem nenhuma autoestima, ela acha que ela não tem valor nenhum. Então, ela acha que... o que é que o agressor diz para ela? Que ele é o companheiro melhor que ela poderia arrumar, que ninguém ia querê-la, que ela se ache com sorte porque ela tem aquele agressor do lado dela, porque homem nenhum iria querer a companhia dela, que ela é um lixo, porque ela não vale nada. E isso ele incute na cabeça dela. Fora o medo dela ser assassinada se ela for denunciar, ou os filhos, porque muitos ameaçam os filhos. Então, aquela vítima precisa de ajuda. A testemunha precisa fazer a denúncia, precisa meter a colher, tem que meter a colher sim, porque senão talvez aquela vítima venha a ser vítima de uma outra violência mais grave, que é o feminicídio. Então a gente tem que meter a colher, tem que denunciar. Se 91% dos casos de violência contra a mulher acontece com testemunha, essas testemunhas têm que ir para a delegacia. Mas para isso a delegacia tem que existir, a delegacia tem que estar aberta. Nós temos poucas delegacias da mulher
Infelizmente, precisamos de mais formação para as pessoas que trabalham na delegacia da mulher, porque às vezes a vítima sofre violência dentro da delegacia, no lugar dela ser acolhida, ela vai ser questionada, mas tem certeza que você não provocou essa violência? Por que seu companheiro ia chegar do nada para bater em você? Alguma coisa você fez? Tem certeza que você quer denunciar o pai dos seus filhos? Olha, ele vai para cadeia, hein? Seus filhos vão ficar sem pai. Isso não é coisa para se ouvir numa delegacia da mulher, mas infelizmente é o que as vítimas relatam que elas ouvem. Então a gente precisa de muito mais investimentos em políticas para mulheres. Isso exige orçamento, exige capacitação das pessoas que trabalham com essas mulheres, exige conscientização. Nós estamos vivendo aumento, Tabata, dos números de violência contra a mulher. Hoje nós temos sem precedentes, né? Desde a pandemia que nós temos um aumento, uma curva ascendente da violência contra a mulher. Nós temos um feminicídio a cada 17 horas no Brasil. Então, nós temos um estupro a cada 6 minutos. Então, é absurdo, não existe. E isso porque a gente está falando de violências subnotificadas. Sim. E nós pedimos para aquelas pessoas que são testemunhas de qualquer tipo de violência contra a mulher que denuncie, que acolha a vítima, que ajude aquela vítima, pegue na mão dela e diga, vou te ajudar, porque aquela vítima com certeza precisa de ajuda para sair daquele ciclo de violência. É, porque não é uma coisa só linear, né, Liana? O ciclo da violência, né, Nivete? O que a Liana está trazendo é o que a gente vive nesses 41 anos no Centro das Mulheres do Cabo. A gente tem acompanhado esse processo do enfrentamento dessa violência, desse ciclo. O feminicídio, todo feminicídio é uma violência anunciada, é um crime anunciado, porque ele começa de forma muito sutil e ele vai impedindo o processo, vai impedindo que a mulher reaja, que a mulher possa pedir ajuda. E o que você narrou, que se a gente não tem políticas especializadas, como a gente precisa de mais delegacias especializadas da mulher, funcionando 24 horas, a gente ainda tem... E que esses equipamentos, desculpa, Nivete, tenham carro para funcionar. Exatamente. E a gente ainda tem no estado de Pernambuco, que tem 184 municípios, a gente ainda tem um número, a gente não tem nem 20 delegacias da mulher instalada nesse estado. Então, como você vai atender, coibir, apoiar uma mulher que está lá no interior, porque as delegacias elas não estão muito na região metropolitana, o que é muito importante. Mas elas não dão conta de uma situação que começa tão sutil, porque a gente está discutindo delegacia, mas antes de delegacia, ou junto à delegacia, tem que ter uma política de apoio, de prevenção, de atendimento, que essas mulheres não passem por esse processo que elas têm da violência doméstica, porque ainda tem uma questão, o maior número de agressores das mulheres de violência acontece dentro da casa da mulher, um lugar que supostamente se estaria segura, mas é justamente aí que acontece a violência contra as mulheres, nesse processo que vai descambar no feminicídio, se não tiver... Em quase 30% na frente dos filhos, dos né? filhos. Que aí já é uma outra violência que geram outras repercussões, com sequelas futuras, imensas, né, para essas crianças. Então, esse processo que a gente diz, o feminicídio, inclusive, teve um aumento agora. A violência em Pernambuco, segundo as estatísticas que saíram agora há pouco, ela diminuiu em 15%, mas o feminicídio aumentou, ele quase que dobrou em nosso estado, pegando nossa realidade. Então, essa é uma situação que não podemos deixar com que os governos, o poder público, ele não responda a esse enfrentamento. E o enfrentamento não é no fim, no feminicídio, é na base, é política pública de moradia, é política pública de educação inclusiva, é política pública de trabalho, porque a questão da exclusão das mulheres no trabalho, a questão de falta de recurso, é uma questão que ainda impõe às mulheres muita condição de submissão. Essas mulheres, elas pensam assim nos filhos, elas pensam no julgamento, ainda tem todo esse processo. Então, é a política pública, é o investimento, é o orçamento que precisa ser priorizado. O nosso município, infelizmente, já começou o ano cortando quase que 50% do orçamento da Secretaria da Mulher.
no nosso município do Cabo Santo Agostinho. Então a gente já começa vendo o quanto essa política para as mulheres ainda não é prioridade nas gestões públicas. Inclusive, muitas gestões têm secretarias que são executivas, né? Secretarias executivas. São com orçamentos baixíssimos. Exatamente. Né? A gente está no minuto final do programa. Gostaria muito de agradecer Liana, de agradecer você, Nivete, e queria deixar o espaço para que vocês fizessem suas colocações em relação a essa temática. Eu queria agradecer ao espaço, a Leia-Já, você, Tabata, e a Nivete, minha companheira aqui nesse debate, e dizer para as nossas ouvintes, mulheres, que são muitas as formas de violência. A violência pode ser psicológica, moral, patrimonial, física, e como explicou Nivete, quando ela chega no mais alto nível, ela vira o feminicídio. Então, se você estiver vivendo algum ciclo de violência, alguma fase desse ciclo de violência, não espere para chegar no feminicídio. Rompa esse ciclo, peça ajuda, não tenha vergonha de admitir para suas amigas ou para sua família que você está passando por um processo de violência. Lembre-se que a culpa não é sua e que você precisa pedir ajuda para poder romper esse ciclo. Ninguém faz nada disso sozinha. Peça ajuda. Se você não tiver ajuda na sua família ou entre as suas amigas, peça ajuda para o Centro Clarice Lispector, para os órgãos especializados de atendimento à mulher, que nós vamos ajudar você a romper esse ciclo. Não fique nele, não espere para ser mais um dado estatístico. Seja uma vida plena e feliz como você merece. Não seja estatística. Obrigada. Dizer que a nossa luta é pela vida das mulheres, vida com dignidade, né? Vida com liberdade, porque a nossa liberdade ela é cerceada todos os dias. E a liberdade que as mulheres possam estar aonde elas quiserem, de uma forma que elas possam ser proativas, empoderadas, e a política é o lugar dessas mulheres. E que a gente precisa, mulheres, tomar nas mãos essa ferramenta de luta, de poder, para mudar essa realidade, repensar a nossa participação na política, o nosso papel nessa política, e que precisamos ver os processos eleitorais como um instrumento de mudança para que as mulheres que nos representam, que defendem as nossas pautas, estejam cada vez mais ocupando os lugares da política, em todas as instâncias, no município, no Estado, na Câmara Federal, no Senado, na Presidência da República. Esse é o nosso caminho que a gente precisa cada vez mais fortalecer. Tem algum contato do Centro de Mulheres do Cabo que queira dizer deixar? Que o Centro das Mulheres do Cabo continua de portas abertas. Nós temos uma atividade diária, cotidiana. Nós ficamos na Praça do Jacaré, um local bem conhecido, ali por trás do Teatro Barreto Júnior. Estamos com uma equipe de educadoras sociais e de mulheres que atendem, que acompanham, que fazem o processo de formação. Temos terapias comunitárias, temos toda uma política de apoio e de fortalecimento das mulheres. E temos um programa de rádio, que é um instrumento da voz das mulheres, que garante a voz para as mulheres, um lugar da denúncia, um lugar da proposta, um lugar de colocar a nossa voz nessa luta de fortalecimento e construção de uma sociedade justa, igualitária e livre da violência, do machismo e do patriarcado. Muito obrigada, parabéns, pelo trabalho, pela atuação do Centro de Mulheres do Cabo. Obrigada, Liana. Tabata, eu queria pedir para quem está nos ouvindo me acompanhar nas redes sociais, fiscalizar nosso trabalho, acompanhar nosso trabalho através do @Liana Cirne. Por favor, nos sigam nas redes sociais. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou no Gabinete Especial do Mês da Mulher. Até a próxima.